Sintrazem, fone 3223-4149. Acesse www.sintrazem.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do Sintrazem. Esse espaço é do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET, ou então pela internet no www.tvfloripa.org.br, e também você pode assistir mais tarde no site do Sintrazem, que é no www.sintrazem.org.br. E hoje eu tenho aqui conosco o diretor do Sintrazem, que é o Estácio da Rosa, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o parcelamento da dívida do Executivo com o Fundo da Previdência dos Trabalhadores, né, dos servidores municipais de Florianópolis. Bem-vindo, Estácio. Bem-vindo, né? Obrigado por estar mais uma vez aqui e a gente esclarecer, né, para os ouvintes, para os trabalhadores, o que está acontecendo e o risco que corre a nossa Previdência do município de Florianópolis. Perfeito, Estácio, isso é muito bom. Então, a Previdência, ela teve início em 1888, né? Até hoje aconteceu mudanças, né? De 1888 a 2015, imagina você a quantidade de mudanças que tivemos. Aqui em Florianópolis, então, em 2009 foi criada a Lei 349 de janeiro de 2009, que cria o regime próprio municipal de previdência, né? Depois disso, inclusive esse regime ele foi regulamentado à decisão federal, né? Uma regulamentação de uma decisão federal aí. E depois disso, o prefeito César Souza Júnior cria o Instituto Previdenciário Social dos Servidores Públicos do município de Florianópolis. E quem vai falar um pouquinho sobre como é que está isso agora, então, é o nosso convidado aqui, do diretor do Sintrazem, o Estácio da Rosa. E aí, Estácio, como é que está a nossa Previdência aqui no município? Como é que funciona isso? Como é que é isso mesmo? A nossa Previdência, ela não era nem para ser criada. A responsabilidade da aposentadoria do servidor, nós entendemos assim, é do município. A partir do momento que você começa a trabalhar no município, desde a sua adolescência, os seus 20 anos e até os 50, contribuindo, a responsabilidade deve ser do município. Sim, daí o município arrecadaria e pagaria isso. para o servidor. Era assim. Era assim era isso. Dessa maneira, né? A partir de 88, deixamos de ser CLT, passamos para o regime estatutário. 1988. Em 88, né? Aí passamos a ter um estatuto de servidores e aí com a mudança, né? E essa mudança ao tempo, né? Ela foi se modificando e hoje houve políticas do governo federal, né? Por exemplo, o dinheiro do servidor público da Previdência está lá, né? Todo mês depositado, e aí o regime financeiro criou uma maneira de usar aquilo ali, tá entendendo? Em vez de ser solidário, por exemplo, o trabalhador, ele contribui, né, durante a vida que ele está trabalhando. Quando chega a parte da aposentadoria, aquele fundo cresce e ele automaticamente, né, ele como é que eu vou dizer? Ele se autossustenta. Esse era o objetivo quando foi criada a Previdência, né? Se eu não me engano, lá na Idade Média, mais ou menos, assim. Em 1888. Exatamente, nessa época era assim, né? Como houve problema financeiro e o pessoal em busca de dinheiro, aquele dinheiro estava ali, criaram-se uma forma, vamos passar a mão no dinheiro dos servidores, né? E assim, isso é que os governos estão fazendo até hoje. Inclusive, onde cria o rombo, acontece esse rombo que todo mundo ouve falar na mídia, da Previdência Federal, que estão falando, né, na mídia, e está acontecendo a mesma coisa com a nossa Previdência própria, que é aqui do município de Florianópolis. Mas isso, então, na verdade, a Previdência Federal ela foi municipalizada?
Foi julgado por responsabilidade dos municípios. De responsabilidade dos Para municípios. que os municípios também criem seu fundo. Exatamente. E criem, né, as possibilidades de aposentar os seus servidores. Isso. Perfeito? Exatamente. Certo. E aqui em Florianópolis isso então se deu em 2009. Exatamente, em 2009. Depois, essa lei existia, a lei federal. E durante 10 anos, a nossa categoria conseguiu aguentar. Entendendo? Conseguiu aguentar que trabalhamos com o município que deve ser responsável pela nossa aposentadoria. O que aconteceu? Uma manobra do governo naquela época. Governo municipal, estadual ou federal? Governo municipal. O sim, governo perfeito. naquela época anterior a esse. Sim. Em 2009 era o governo Haddad. Sim. Eu vou dizer o que aconteceu. Naquela época nós pagávamos 8%, que era a parte do servidor, e 11% a parte que o município cobrava da folha de cada servidor. Aquele montante era colocado no fundo e quem administrava isso era o município de Florianópolis e pagava a aposentadoria dos trabalhadores normalmente. Correto? Como houve essa lei federal, o município sempre tentou, né, se apoderar disso. Primeira coisa, ele conseguiria administrar isso usando no sistema financeiro, não pode ser aplicado em bolsa de valores, etc., no fundo financeiro. Sim. Então, o que ele fez? Ele aproveitou, naquela época a categoria não era tão mobilizada. Nós hoje temos o quadro do magistério e o quadro do civil. Hoje nós estamos praticamente juntos, mas naquela época era praticamente o magistério que sempre ia à luta. E o que aconteceu? O executivo aproveitou a época das férias do magistério, a época do recesso da Câmara de Vereadores, né? Botou um projeto de lei na Câmara. O prefeito na época era o prefeito Dário Berg. O relator do projeto era o vereador Deglab. E aí aproveitaram o recesso, chamaram uma extraordinária. Geralmente a Câmara funcionava às 18 horas, anteciparam para as 2 horas, chamaram vários funcionários, né, para apoiar. E quais funcionários que chamaram? Os funcionários que são aqueles funcionários temporários, aqueles cargos comissionados. Chamaram todos. Sim, sim. Hoje em dia, aí foi aprovado praticamente com unanimidade. Aproveitaram, né, uma fragilidade da categoria naquela época e aprovaram isso aí, né? E hoje nós estamos pagando. O plano municipal. O plano municipal. Mas já era uma determinação do plano federal, não era? Do governo federal. E então, na verdade, eles na verdade, entre aspas, eles cumpriram aquilo que foi determinado pelo governo federal. Exatamente. Exatamente. Mas que não estaria, digamos, dentro do princípio da legalidade, não estariam errados, estariam cumprindo um plano nacional. Para nosso ver, a gente pensa como errado, porque quem contribuiu, nós contribuímos para o município, então a responsabilidade deve ser do município, né? Usando os recursos e pagar a nossa aposentadoria. Dos cofres públicos, hoje nós estamos contribuindo. Era dessa maneira. Né? O sistema financeiro, como viu esse dinheiro em mãos, criou um dispositivo, através das leis dele, para passar a mão, né? E é dessa maneira. E aí, se eu posso continuar, né? Claro, deve. É seu programa. Exatamente. Aconteceu isso e criou-se uma fórmula, né? Que, como ele tem que depositar a parte patronal e a parte dos servidores, na lei também diz, né, que ele não pagando corretamente, ele pode parcelar, né? E esses governos vieram parcelando assim. O governo Dário, ele na época anterior, ele não tinha ninguém fiscalizando e me parece que eles parcelaram a dívida previdenciária, parece que em 25 anos. Mas não pagaram em 25 anos. Ali, né, naquela época ainda era de responsabilidade do município. Está entendendo? Quando entrou o governo César Souza, com aquela promessa de que, né, que ia valorizar a prata da casa, tal, né, começou a pagar previdência, né? Ele começou a pagar religiosamente nos primeiros meses. Em abril do ano de 2013, ele começou a usar a mesma política que os outros governos usaram durante todo esse período. Quer dizer, ele está esse tempo, né? E ele já parcelou praticamente 4 parcelas da nossa Previdência em 60 vezes. Quer dizer... 60 vezes? 60 vezes. Ele já fez 4 parcelamentos 60 vezes. 60 vezes. Quer dizer, vamos ter problema no final da aposentadoria. 240 vezes.
Foi É o isso? primeiro governo, na época do governo Dário. Ele disse, quando entrou no governo, que iria valorizar a prata da casa, Sim, né? e- Iria pagar, né? E até abril ele pagou. Depois de abril, ele fez a política, né, de dever o fundo de previdência. Quer dizer, ele cobra os 11% dos servidores, que antes era 8%, né? E a parte patronal, que é 14%, ele não paga. Isso quer dizer, com o tempo, o bolo da aposentadoria, do sistema, ele vai diminuindo. Quando o servidor for precisar aposentar, não tem mais grana. Então, quer dizer, ele está fazendo um rombo no nosso fundo de previdência. Sim, com certeza. E vocês já foram no Ministério Público, já fizeram alguma ação em respeito disso, sabendo que vocês já têm a prova disso, já né, tem esse conhecimento, por onde passa, digamos, esse processo? Vocês já foram, já acionaram o Ministério Público por cima do município? Não, como é que é? ele não está fora da lei, ele fazendo isso. Tá entendendo? Ele não está fora da Entendi. lei. Eles fazem a lei e eles fazem favorável a eles. Claro, não é verdade? sempre, né? Ele não está fora da lei. O problema é que vai penalizar os servidores, né, que são a parte principal do setor público. Sim, Não é verdade? sim. Esse é o problema. Claro, naturalmente, ele não está agindo fora da lei, mas no momento que ele cria uma lei que possa mexer nesse fundo, naturalmente, né, pode ser até inconstitucional, enfim. Mas, assim, e além disso, esse parcelamento, daí, digamos, o município ainda está sofrendo, quer dizer, o fundo ainda está recebendo o parcelamento de Dário, que ele parcelou em 60 vezes. Exatamente, é para ter E aí, pagado. além desse, tem mais esse parcelamento. Exatamente. Praticamente, se não me engano, são 10 parcelamentos total desse ano, passando vários prefeitos, né? Desde a época da Anja, da Vai ser Iberbe. impagável, vai ser uma dívida quase que impagável. Exatamente. Então, é um fundo que já nasceu morto. Está entendendo? Ele já nasceu morto, e tem dois fundos, o previdenciário e o financeiro. Um já nasceu morto e o outro nasceu, mas vai morrer. Está entendendo? Deixa eu explicar para você como é que funciona. Em 2009, foi criado o Fundo de Previdência e o Fundo Financeiro. Eu vou falar para você o que é isso. O Fundo de Previdência é aquele que o servidor que entrou após 2009, está entendendo? É aquele que, vamos explicar, de todos os trabalhadores da prefeitura, é aquela parte do recurso que poucos estão aposentados, está entendendo? Entraram a partir de 2009, quer Sim. dizer, tem Ainda 10 aposentados. vão demorar para se aposentar. Daqui a alguns 25, 30 anos, né, eles vão se aposentar. Então, praticamente, dá a impressão que esse está bom, mas não está. Está entendendo? Já foi provado no cálculo autorial que ele vai ter problema. Sim, né? Não vai ter precisa fundo ser para ele, contador. Né? lógico. Exatamente, que está pegando a parte do servidor, mas a parte patronal já está dando problema. Quer dizer, eles estão pegando a parte do servidor, usando essa verba do fundo, que é tirado do salário do servidor, não estão repondo a parte do município, Exato. gerando isso uma bola de neve. Exatamente. E que não vai ter como depois os funcionários se aposentar, mesmo Isso. aqueles que entraram em 2009. Correto. Esse é o previdenciário. Aí tem outros trabalhadores que entraram antes de 2009, que no final são a maioria. Sim, que já A estão em maioria- fases de se aposentar. Exatamente. E muitos já estão até aposentados. Né? Então, esse, né, assim que foi criado, sabia-se que ele iria ter problema. Né? Não se sabe quando. Talvez em 5, 6, 10 anos. Essa política do prefeito em 2013, né, desde 2013, sempre parcelando, o que está acontecendo? Agora, nesse ano, já está elas por elas. O que é arrecadado não está pagando os aposentados. Ainda tem mais aposentado para se aposentar. Está entendendo? Quer dizer, tem uma parte praticamente tem 2.000 e poucos aposentados, tem 10 mil, acho que 10, 11 mil servidores na prefeitura, né? Quer dizer, se tem 2.000 e poucos aposentados, uns 8 mil, 7 mil e poucos vão se aposentar. Então, a maior parte desses trabalhadores já está naquele fundo que, como é chamado lá no Instituto de Previdência, de fundo podre, que é o fundo previdenciário. Quer dizer, já está elas por elas. E isso afeta o trabalhador. Estácio, quanto
tempo um servidor público tem que ficar na ativa para se aposentar? E aí varia de trabalhador para trabalhador, não sei o que precisar. Tem aquele trabalhador que ele já sempre trabalhou no município, né? Aí varia 35 anos, 30 mulher. Tem a aposentadoria do professor que é especial, né? Ah, perfeito, tem daí isso, vai para tem todas as isso. departamentações. Tem alguns servidores que se aposentam, que tem uma carga horária, e um tempo menor para se aposentar. O caso do trabalhador do raio-x, o trabalhador que trabalha em regime que está sujeito à doença. A insalubridade é para isso. Sim, doença, claro. né? Então esse aí tem então O é pessoal variável. que trabalha na Concap, se aposenta antes, se aposenta... Isso, é a mesma coisa. Porque né? ele trabalha com, né? Isso, o Gari, da Concap, com 25 anos aí trabalhando 25, ali, né? cheirando aquilo ali. Imagina, né? Cheirando naquele Exatamente. trânsito, Quer dizer, agarrado nos caminhões. O que é feliz se aposenta bem, o que não é, né, se aposenta doente. Sei, imagino. E me diz uma outra coisa, Estácio. Eu estava olhando lá no site de vocês e tinha um negócio que diz assim que o aposentado ainda continua pagando 11% sobre a sua aposentadoria para o INSS. É isso mesmo? Li errado? Não, parece que a gente teve a informação que alguns casos são aí, mas a maioria não. A maioria, né, o que sustenta o nosso fundo de previdência é o trabalhador, que está ativo, né? Essa lei, eu esqueci desse detalhe, hoje a gente desconta 11%. 11%. Caso aconteça de haver problema no fundo, não, agora é que eu falei, um dos fundos agora já está elas por elas, né? Sim. Tendo problema, ele passa um projeto de lei na Câmara de Vereadores, pode ser descontado 11, de 11 pode passar para 12, para 13 e até 23%. Pode aumentar esse Pode índice? aumentar até 23%. Até 23%, Até 23% para o INSS? Exatamente. A contribuição do servidor ativo, entende? Para cobrir a previdência social dos trabalhadores aposentados, os nativos e os pensionistas, né? Outra coisa que eu quero ressaltar aqui para você é o seguinte, sobre os parcelamentos. Esse governo ele fez 4 parcelamentos a partir de 2013. O último que ele fez foi agora em 2015, em abril, que era para ser em 60 vezes. Ele não fez, ele diminuiu para 45, né? Porque a categoria estava em cima, já preocupada, né, com o seu tempo de contribuição para a população, né? Que, vamos dizer bem claro, né? Vai num posto de saúde, tem lá um técnico de enfermagem que está ali passando pelo sofrimento das pessoas, tem aquele trabalhador da ambulância que diariamente acorda de manhã cedo, tal, né? Que já são conhecidos da população. Tem um trabalhador de obra que ele conserta a rua, que a população conhece, que está na periferia, nas comunidades. Sim. Né? E praticamente a população ela gosta do servidor da prefeitura, ela gosta, conhece, ele claro. é um servidor e tem preocupação. O único que não tem preocupação com isso é o executivo. E por que ele faz isso? Por que ele deve? Por que ele parcela? Ela dizendo, ele para conseguir recurso federal, né, ele precisa estar em dia com a Previdência. Deixa eu ver se eu me lembro o nome, é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que eles chamam de CRP. Sim. Entendeu? É dizer, aí ele estando legal com a Previdência, ele vai lá, consegue os recursos federais, tá legal, né? Tá em dia, e realmente está em dia, que ele está pagando parcelamento, e vai na Câmara, né? E faz um projeto de lei e passa. Qual é o problema disso? Para que isso seja aprovado, o parcelamento, precisa do aval do Conselho, que são aqueles representantes, conselheiros deliberativos, né? Que pode aprovar, e a Câmara de Vereadores, quer dizer, precisam os dois juntos. Se por acaso né, reprovar, que realmente o Conselho faz isso, e a Câmara de Vereadores
aprovar, que é a maior bancada do prefeito, ele não pode parcelar. Sei. Entendeu? Ele passa por cima da lei e parcela. Me diz uma coisa, Estácio, mas agora mesmo teve uma votação, não teve? Como é que foi essa votação na Câmara de Vereadores? Essa votação, por exemplo, eles queriam... Foi quando? Foi agora em abril. Ah, foi essa que estava se referindo de de abril. Né? Que praticamente foi em abril, conta mais 6 meses, né? Ele vai ter que estar em dia novamente. Por exemplo. De 6 meses ele tem que renovar esse registro federal. Qual é o certo? Para que a população entenda. Vamos fazer uma comparação. Eu, né, estou com um problema, todo mundo conhece, no comércio. Né? Estou sujo no SPC. Perfeito. Vou fazer uma comparação. Sim. Estou sujo no SPC. Aí o que acontece? Eles me chamam, vamos negociar essa dívida. Está devendo R$3.000, né? Parcela em 60 vezes. E a partir do momento que tu acertou aquilo, ali fez o contrato, pagou, está limpinho de novo. Sim. Aí eu começo, né? Tenho crédito novamente em 10, 20, 30 vezes. Se eu for uma pessoa desonesta, tá entendendo? O que eu pego? Eu estava devendo aqueles R$3.000, né? Pago a primeira, faço mais uma de 6.000 e fico devendo de novo. Quer dizer, eu estou usando má fé, né? Exatamente, entendeu? Para que todo mundo... É isso que o prefeito está fazendo. Sim, mas e os vereadores daí? Né? Quantos aprovaram, quantos foram a favor, quantos não foram a favor, como é que ficou isso? Por exemplo, os vereadores foi o seguinte, nós temos aqui, das outras votações, todos eles foram unânimes, né? Mesmo sabendo que o Conselho não aprovou. Então, o certo seria eles não votarem. Entendeu? E não votarem, porque precisa, parece que tem, a Constituição diz que tem que ter a convivência das duas partes, né? Não tendo, não pode ser parcelado, não pode parcelar, o prefeito vai lá e paga, tem que pagar. Sim. Né? Aí, o que ele vai? O prefeito manda assim, faz o papelzinho sujo lá na Câmara de Vereadores e a gente faz o nosso papel, né? Que é... Você trouxe aí parlamentares para você mostrar, e aí eu queria que você falasse a respeito disso. Certo. Porque Fernando, tem como pegar ali direitinho? Tem. Nós temos aqui, né, vereadores que votaram contra os trabalhadores, que foi a última votação de abril. E aqui tá aqui o chefe deles, que todo mundo conhece, o César Souza Júnior, né? E esses vereadores aqui, ó, que são da base do governo, que são, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se consigo ler, o Albérico, o Bispo Jerônimo, o Coronel Paixão, o Dalmo Menezes, o Dinho, que é servidor, né? Público municipal? Servidor público, trabalhador da CONCAP, o Edinho Lemos, Célio João, Edmilson, Herádio, Gui Botelho, Gui Pereira, Jaime Tonello, Marcelo da Intendência, né, da Intendência do município, professor Felipe, servidor também, está entendendo? E o último, Roberto Catume. O Coronel Paixão, a servidora dele é municipal. Ele disse que estava votando contra a própria carne, mas votou. Entendeu? Então, ele foi a favor do município e foi a favor do prefeito. E vamos dizer que ele foi contra o município, que foi contra os servidores, que é a parte principal, que é o setor humano, né? E os da base que foram contra, que nós estamos aqui, ó, que são o Afrânio, o Lino Pérez, esses foram a favor dos trabalhadores. A Maria da Graça, o Pedrão, o Renato, o doutor Ricardo Camargo, que é servidor, e o vereador Lela, né? Quer dizer, tivemos 7 que foram contra a posição do prefeito. Isso já foi um resultado bom. Foi um resultado bom, que anteriormente tudo era passado. O que nós fizemos? Depois disso, nós tivemos um seminário na semana passada, explicando como é que funciona a Previdência Pública do município. É um tema bastante... ele é complexo, o tema da Previdência, né? Ela não é uma coisa tão simples de se entender. Exatamente. E passamos isso para os trabalhadores, todos ficaram preocupados. Imagina, né? Alguns servidores, nós estamos fazendo roteiro nos locais de serviço, estão começando a entender, estão preocupados. Né? E qual é a posição do Sintrazem? Como o nosso prefeito,
ele está parcelando e continua devendo, por exemplo, em abril ele parcelou, ele teria que pagar maio, teria que pagar em maio, né? Os 14%, não pagou. Depois de maio, junho, não pagou. Julho, não pagou. Quer dizer, daqui a pouco ele parcela essas aí. Vai sempre parcelando. Ele usou a política do parcelamento. Mas ele vai parcelar de mês a mês. Então, quer dizer, ele está fazendo uma política de quebrar a Previdência e quebrar o servidor público. É essa a política que ele está fazendo. E quebra o município, né? Exatamente, quebra o município. Quebra o Todo município mundo fala que tá tendo um rombo na Previdência Social, a federal do INSS, né? Mas não olha aqui no cordão umbilical. E ele está fazendo um rombo do serviço E aí eu fico público. imaginando como é que fica nos outros municípios, se a Previdência ela é municipalizada, como é que é nos outros municípios, né? Se aqui em Florianópolis já é assim, eu imagino aqueles municípios que nunca foram fiscalizados, que nunca chegou uma fiscalização, que, né? Isso porque nós temos hoje um conselho, tá entendendo? Alguns conselhos que são pessoas honestas, tá entendendo? Sim. Que passam a informação por Sintrazem e a gente divulga para a categoria. Isso deveria ser o papel do Instituto de Previdência. Claro. Né? Que são servidores de carreira que estão lá, exceto a superintendente, né? A superintendente, que é um cargo de confiança do prefeito, né? Mas tem servidores de carreira lá. Então, que não nos passa essa informação. Essa informação são passadas por esses servidores que foram eleitos no conselho, onde são 2 escolhidos pelo presidente da Câmara, 2 escolhido pelo representante do prefeito, 4 da categoria ativos, inativos e pensionista, e 1 representante do Sintrazem. O Sintrazem não participa disso. Sim. E vamos dizer por quê. Qual é o objetivo? Quebrou? Se quebrar, o que eles vão dizer depois? Quebrou, ou o prefeito, ou esse, ou outro, ele vai chegar para a categoria e para a imprensa, bem claro, olha, o sindicato sabia disso, estava conivente. Quer dizer, entendeu o que ele está querendo dizer? Estava conivente, sabia. Sim. Né? E aí a gente não participa desses conselhos, está entendendo? Por exemplo, o conselho tem o conselho deliberativo que delibera para que não seja parcelado, o prefeito passa por cima disso, vai na Câmara e parcela. Então, para que conselho? Exato. Né? Se é para passar por cima de uma decisão de um conselho executivo, de um conselho deliberativo, que delibera, então não tem por que ter conselho, né? Se o prefeito vai passar por cima. Exatamente. Para que ter todo esse trabalho, né? Por isso que a gente não participa. E o prefeito, como ele é a lei maior, né? Ele sempre passa por cima disso e quem sobra são nós servidores. Estácio, e o que o Sintrazem vai fazer daqui para diante? Nós estamos preparando, né? Através desses seminários, a gente começa a dar ciência para os trabalhadores e para a população, que a gente, nos roteiros, fala isso para a população também. Sim. A gente vai nas creches, claro. A gente vai na reunião, tem para lá, a gente fala, a gente entrega essa cartinha aberta aqui, ó. Está aqui a fotografia dos parlamentares e tem uma carta aberta aqui atrás explicando o que está acontecendo com a previdência dos trabalhadores. Isso funciona. A imprensa normal não apresenta. Aqui, uma TV comunitária apresenta, né? O que nós vamos fazer, né? A partir desse momento? Vamos pegar isso, né? Vamos botar nas nossas redes sociais. E qual é a nossa imprensa? A nossa imprensa são as redes sociais. Sim, não é verdade? As mídias alternativas, redes sociais. Que a mídia geral não consegue, né, jornal de bairro. Exatamente. Então, é dessa maneira que a gente vai, através de seminários, cartas abertas, e quando acredito que o prefeito for fazer esse parcelamento, nós vamos estar em peso lá. Por quê? Ele tentou parcelar isso na época da nossa database, da nossa greve. Uhum. Então, todo dia, estava na ordem do dia, vamos votar o parcelamento da Previdência. A gente estava lá. Certo. Aí, cheio de vereadores, chegavam, não tem condição, eles saíam, parecia um circo, saíam, estavam os 21, daqui a pouco ficavam 6, esses que estão aqui. Vai ser adiado para amanhã. Estávamos lá novamente. E assim foi indo. Vamos preparar a categoria, né? E no próximo... Mas, Estácio, infelizmente o nosso tempo já acabou. Exato. Muito rapidinho, nós nem fizemos intervalo, nós ficamos direto. Isso. Né? Já deu os 25 minutos aqui. Uhum. Eu gostaria que você fosse para as suas considerações finais, para que nós possamos encerrar o nosso Floripa em Foco. A minha consideração final eu espero que todos os trabalhadores, quem está assistindo agora,
Nós vamos botar isso nas nossas redes sociais. Compartilhem para que no próximo parcelamento nós estejamos juntos na Câmara de Vereadores, pressionando os vereadores, né, que aquilo ali funciona à base de pressão, né, para que eles não passam por cima da lei que foi aprovada por eles, está entendendo? Precisa 2 aprovações, né, e não uma só. Não passe por cima da lei, vamos preparar, e a categoria está em frente. E para a gente dizer que o objetivo desse prefeito aí, né, é esse aí, não é ajudar a população. Para ajudar a população tem que trabalhar direito com a parte principal, que somos nós servidores. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui, Estácio, né? Dizer Isso. que este programa aqui é o espaço do Sintrazem, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis. E que todas as quartas-feiras, né, que hoje é quarta, vai para o ar. Vocês terão que estar aqui na semana que vem, né, preparando a nossa pauta. Este é um assunto que a gente vai continuar discutindo pela complexidade que ele tem, né, e também da compreensão. Nós vamos continuar conversando com o Sintrazem nos demais programas a respeito não só também do parcelamento, mas de como é que se faz mesmo nessa cidade para, digamos, né, para se ter um fundo que garanta a sobrevivência dos humanos que trabalham, né, no serviço público estadual. Floripa em Foco é isso, gente. Floripa em Foco traz à tona tudo aquilo que está pegando no município. Então, seja na área da previdência, da educação, da saúde, da cultura, do lazer, enfim. É para isso que existe a TV Floripa, a TV comunitária. Sintrazem, fone 3223-4149. Acesse www.sintrazem.com.br.